Ela mora no meu peito e eu moro. Oi, gente, eu estou aqui com a primeira e única edição do Pod Senai, com o tema Profissões. E para isso eu trouxe a doutora Laisa Rodrigues para responder alguma das nossas perguntas. Bom, doutora, qual é a sua profissão? Bem, eu sou advogada e no exercício da minha profissão eu defendo os direitos dos meus constituintes, tanto perante o judiciário quanto de forma extrajudicial. Bom, e que recursos e equipamentos a senhora utiliza para executar o seu trabalho? Nós, atualmente, toda a advocacia ela teve um grande avanço quanto ao uso das tecnologias, porque o judiciário ele era muito engessado, a gente usava muito papel, ele era muito burocrático. Porém, com o advento da pandemia, todos nós tivemos que nos adequar, tanto o judiciário quanto os profissionais da área de direito. Então, hoje nós temos muitas audiências que são virtuais, elas não são mais presenciais, a grande maioria hoje está toda de forma virtual. Nós temos os processos eletrônicos, que deu um grande avanço na tramitação dos processos, e nós utilizamos todas as ferramentas que todas as pessoas usam, computador, assinatura digital e todos os equipamentos tecnológicos que podem ajudar. É, tanto que o local de trabalho também passa a ser o home, né? Isso. É uma coisa que nós tínhamos antes engessado do escritório, de ter que atender o cliente. Muitos dos advogados, nós continuamos tendo o escritório, mas aí tem advogado que tem escritório virtual, porque a gente tem É bastante interessante, né? nós temos muito home office, muitas pessoas estão trabalhando de home office em todas as profissões, e o direito também é uma das profissões que a gente está trabalhando em casa. É assim, tem que inovar, tem que evoluir, né? Tem que evoluir, temos que acompanhar. O direito é dinâmico, o direito não para. As leis vivem sendo alteradas. Sempre. E bom, uma pergunta mais pessoal. De onde surgiu a vontade de se formar em direito e querer ser advogado? Assim, vem também do meu pai. Meu pai era advogado e, muito embora não tenha militado tanto, mas cria na gente aquela vontade, aquele senso de justiça. Então, quando você procura defender as pessoas, quando você procura lutar pela dignidade das pessoas, nasce dentro de você. E o direito lhe dá essa oportunidade, que você consiga desenvolver uma profissão onde você vai estar ajudando pessoas. Isso é bom. É muito bom, é muito gratificante. Bom, e assim, a senhora já pensou em outras áreas ou foi sempre direito? Sempre. Eu sempre pensei em advogar. Muitas pessoas fazem o curso de direito visando concurso, por ser um curso que lhe dá muitas possibilidades de galgar concursos públicos. A grande maioria dos concursos públicos permite que o curso de direito, a pessoa que seja o bacharel em direito, ele concorra a essas vagas. Mas para mim nunca foi um caminho. Para mim eu sempre quis, foi direito. sempre foi advogar. Advogar em específico. Advogar em específico, porque o direito ele é muito amplo, então ele permite que as pessoas sonhem em ser juiz, em ser promotor de justiça, em ser delegados de polícia, mas não. O meu foco sempre foi advogar, sempre foi defender. Bom, doutora, eu tô aqui chamando a senhora de doutora, mas eu sei que eu e muitas pessoas aí que estão assistindo têm a dúvida. Por que os advogados são chamados pelo termo de doutor, doutora? Isso é uma coisa que muitas pessoas não aceitam, né? Porque a literatura diz que só é para ser chamado de doutor aquela pessoa que tem doutorado. Mas os advogados receberam do imperador Dom Pedro I, então isso é uma lei imperial, e ele concedeu o título de doutor a todos os advogados. Então, os médicos e os advogados, mesmo sem ter doutorado, eles usam o título de doutor, seriam os doutores da lei. A lei não foi revogada, há uma grande celeuma de que as pessoas não querem, não aceitam que os advogados sejam chamados de doutores, mas, enquanto a lei estiver em vigor,
Temos que respeitar Bom, a né? lei. Interessante. E acabou de entrar história aqui no nosso podcast. Mas, última pergunta, assim, também uma dúvida. Qual é a diferença entre ser bacharel em Direito e ser advogado? Bacharel em Direito é aquela pessoa que formou-se no curso de Direito. Ele tem um curso, uma graduação em Direito, ele estuda durante 5 anos, ele termina a faculdade e ele recebe o título de bacharel em Direito. Então, ele vai ter condições de fazer análise jurídica, ele vai confeccionar pareceres jurídicos. O advogado, ele, além de ter a graduação em Direito, ele se submete a uma prova na OAB, que aí, ele sendo aprovado, ele vai receber um número e ele vai poder advogar. Então, o bacharel não pode advogar, ele não pode defender os direitos de nenhum cidadão perante o judiciário. Essa é a função do advogado. O advogado é uma função indispensável para a triangulação da justiça. Nós precisamos ter um advogado, que normalmente está na posição de defesa, um promotor, que normalmente está na posição não de acusador, como muitas pessoas acham. O promotor, ele é o fiscal da lei. Então, ele está ali para fiscalizar se a lei está sendo cumprida. E o juiz que vai julgar, que ele vai Bater o decidir, martelo, né? bater o martelo, exatamente. Bom, e foi isso, galera. A gente tentou tirar algumas dúvidas aqui sobre o tema. Muito obrigada, doutora, pela participação no nosso podcast. Nada, eu estou aqui à disposição. Precisando é só me contactar. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada e não vai ter próxima. Um beijo. Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito pensando. Gente, a gente tá aqui hoje para a única e exclusiva edição do Pod Senai com a profissional Paula Giris, profissional da área de administração, e ela é gerente especializada em logística. E a gente vai conhecer um pouco do trabalho dela, da experiência dela de trabalho, com algumas perguntas. Né? Para o início, como é que a senhora executa o seu trabalho? Então, como eu trabalho como gerente, na realidade o que a gente faz? Eu recebo todos os insumos que chegam para a empresa onde eu trabalho hoje, tanto o que chega para ser produzido, quanto o que já é para ser expedido, finalizado para o cliente final. E aí, tanto eu recebo como eu despacho. Então, tudo passa por mim, né, na empresa. E como é que a gente funciona lá? Na hora da saída, né, eu recebo todo o material acabado, com sua ordem de serviço, e aí eu faço essa separação desse material, pego essas ordens de serviço, encaminho para o setor de faturamento, né, e o pessoal vai fazer o faturamento da nota fiscal. Também a gente trabalha já, emite os boletos de mercado para o cliente, e aí em seguida eu vou fazer uma roteirização para distribuir para o setor realmente de logística, né? Que seriam os motoristas que vão pegar todos aqueles materiais e vão seguir para suas rotas. É um processo bem longo, né? É um processo longo. A próxima pergunta é da gente saber quais os equipamentos e os recursos utilizados nessa execução desse processo de trabalho. Pronto, os equipamentos que a gente utiliza para roteirização, né? Eu trabalho com planilha, a gente faz toda a divisão da área metropolitana, o que é que a gente vai atingir, para poder distribuir por operador. A gente trabalha com software de roteirização, GPS nos carros. Na questão de recebimento, a gente tem empilhadeiras para poder tirar o material de dentro dos caminhões, armazenar lá no nosso estoque. Tem também a questão da própria mão de obra, né, dos outros funcionários, como eu te falei. A questão do faturamento, onde a gente vai estar passando as ordens de serviço para as outras pessoas que vão estar fazendo esse faturamento. Então, na estrutura em si da expedição onde eu fico, a gente tem alguns armários, né? A gente tem elevador para recebimento de material acabado. Então, é um ambiente bem prático, é um ambiente bem dinâmico para que realmente tudo circule de uma forma mais fluida e a gente consiga dar um andamento melhor no sistema, né? E aí a gente também quer saber qual o ambiente e o local de trabalho que a senhora atua, assim, especialmente. Então, geralmente eu passo a maior parte do dia nesse setor, né, que seria realmente a expedição propriamente dita, que é o setor onde a gente faz esse cumulativo de tarefas e distribuição, mas também tenho que ir lá para o estoque.
né? Então, assim, é carga que chega de carreta, eu pego essas notas fiscais, despacho lá para o meu gerente de estoque. Antes, eu faço toda a conferência do que chega e determino ele em qual rua do estoque a gente vai estar alocando realmente aquele material. Então, aí realmente eu fico transitando entre esses dois setores. E aí, de onde a gente quer saber, uma pergunta muito importante, né? De onde surgiu a vontade de se formar em administração Sim. e de atuar como gerente de logística? Então, na realidade, eu sempre tive um comportamento desde mais nova e eu sempre fui aquela pessoa que sempre teve uma iniciativa de liderança. Então, assim, nos grupos, né, nas Se questões destacava, né? escolares também, eu sempre gostava de, não, gente, vamos fazer assim, essa parte mais organizacional e de direcionamento de pessoas. Então, eu sempre tive esse perfil meio que administrativo, Entendi. né? E aí a logística, pra mim, foi uma coisa que veio meio que uma oportunidade que eu tive dentro aqui da empresa, né? Por o meu diretor enxergar esse meu perfil. E aí ele foi e disse, ó, vamos assumir a logística. E aí na época eu também fiz um curso de especialização também dentro da área de logística e foi quando eu fui assumir essa questão da logística propriamente dita. Entendi. E aí, sempre foi à vontade, assim, desde essa época da infância, de Então, atuar nessa na área? infância foi, assim, essa questão de gerir, eu sempre tive, né, no sangue, na vontade, assim, essa facilidade. E também por números, né? Eu sempre gostei muito de exatas, matemática, física. E querendo ou não, a gente nessa parte organizacional e administrativa, a gente também vê muito número, né? E aí, mas hoje... Não, né? É em hoje outra área. eu já procuro outra área, já vim procurando fazer outras coisas também, porque a gente vai criando afinidades com outras coisas, a partir do momento que a gente vai entrando em contato com o mercado de uma forma geral. E aí, a gente, pra entender um pouco mais como funciona internamente na empresa, como é essa área de logística, ela tem que estar presente desde o início na empresa ou é uma coisa que não é tão necessária? Ela é extremamente necessária, não só no segmento que a gente trabalha lá, que lá é uma indústria, na realidade somos uma indústria de produção, né? A gente trabalha desde o início da chegada da matéria-prima até a confecção final do produto real acabado que a gente entrega ao nosso cliente. Então, a partir do momento que a gente está recebendo o material e a gente tem que ter todo esse trato da logística, o que é a logística necessariamente? É todo o processo da cadeia produtiva, não só o pessoal pensa muito em logística, é questão somente de você levar e trazer alguma coisa. Não é simplesmente você levar e trazer alguma coisa, é como você vai fazer, qual a melhor forma, como vai ser mais rentável. E também existe a logística reversa. Então, assim, tudo que vai e volta. E tudo que vem entrando, a gente vai tratando. Então, chega o material, a gente faz uma alocação, faz uma distribuição, faz todo um tratamento de tudo que chega ali. A cadeia produtiva é uma cadeia logística. Então, todo o material, todo o insumo, ele vai passando por diversas fases de acabamento até ele se tornar o produto final. A logística acabou? Não, a logística ainda não acabou. Por quê? Temos que enviar o nosso produto ao nosso cliente. Então, a logística, ela está presente hoje, realmente, em tudo à nossa volta. O nosso simples fato de transitar o trabalho é logística. Entendeu? É bem importante. Muito importante. E aí vamos para uma pergunta da sua área pessoal, da sua experiência de vida dentro das empresas. A gente sabe que a logística, a gerência de logística, é uma área hoje ocupada por muitos homens, por cargos masculinos. E aí a gente quer saber um pouco da sua experiência como mulher de agir de trabalhar nessa área. Então, a princípio, eu tive muitas dificuldades, né? Até eu chegar no cargo realmente de gerente, né? Eu passei por algumas outras etapas. E, em sua grande maioria, realmente, como você falou, é realmente um cargo ocupado, em sua maioria, por homens, né? E eu até participei de outras seleções de trabalho, já nesse cargo que eu ocupo hoje, almejando uma coisa melhor. E cheguei numa sala onde tinha, tipo, mais de 7 homens e eu era a única mulher. E aí, no final das contas, a gente subentende algumas coisas, porque, assim, a gente tá nessa situação e muitas coisas não podem ser ditas, entende? E, assim, eu atuo sendo gerente de 7 motoristas. E, assim, todos são homens. E, muitas vezes, o homem, infelizmente, ainda, por uma questão cultural, estrutural do nosso sistema, ele não quer aceitar determinadas ordens, principalmente quando se trata de uma mulher. O respeito, né? Como é que é essa área do respeito? A hierarquia, entendeu? Então, assim, eu realmente já tive alguns problemas com funcionários aqui. Quando eu assumi o setor, alguns funcionários realmente não quiseram obedecer algumas ordens, né? Mas quando a ordem vinha de cima, ele fazia mais do que eu tinha pedido para fazer, que era a mesma coisa. Então, tinha que ter uma interferência da diretoria. E aí a gente realmente precisou, infelizmente, mudar esse quadro de funcionários justamente por conta disso. Porque você é um profissional capacitado, você está ali, tem toda a capacidade para fazer aquilo, mas
por essa questão estrutural, né, da sociedade, a gente como mulher acaba ainda enfrentando algumas dificuldades em relação à questão de ocupar cargos onde, em sua grande maioria, vamos gerir homens. Tem alguma experiência, assim, pessoal, assim, da empresa que você leva pra vida com a parte de gerente de logística, que, assim, você trata tanto na parte de profissional, mas como na área pessoal e utiliza, assim, no dia a dia? Então, em relação à questão pessoal, não só na questão da logística, mas em relação à parte da gerência. Então, eu acho que você lidar com pessoas, você trabalhar ali, de certa forma, exercendo um papel onde você está tendo que dar ordens a outros profissionais, existe uma delicadeza, de uma certa forma, em relação ao trato com as pessoas. Porque eu acredito que não só para um gerente, mas até para você com seus colegas de trabalho. Eu acho que a forma como você trata as pessoas, a forma como você oferece uma informação, um conhecimento, ou você até mesmo para se tornar uma pessoa solista, eu acho que você tem que chegar, conversar e realmente se propor a ouvir. E isso é uma coisa que eu levo para minha vida pessoal também. Essa questão da interpessoalidade com as pessoas, porque é muito difícil, né? Nós seres humanos somos muito difíceis. Então, às vezes alguém não tá no dia bom, às vezes alguém tá no dia muito bom e o colega tá ali no dia péssimo e aí acaba ficando um clima pesado porque um tá muito feliz, outro tá muito triste. E às vezes as pessoas não se dão bem. E você, no papel de gerente, tem que administrar isso também. E saber lidar, né? Justamente. Foi assim, um aprendizado pra a Pra parte vida pessoal. também, com certeza. Então, gente, esse foi o nosso podcast com Paula, uma profissional da área e conhecendo um pouco da história dela como profissional e como uma vida também pessoal. Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela.